Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos! Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos nós estudarmos a última lição da nossa revista Betel Dominical do segundo trimestre. Esse trimestre foi fantástico, onde nós estudamos sobre os atributos de Deus. E nesta oportunidade eu tenho uma notícia especial para trazer a você que está conosco, que acompanhou conosco essas 12 lições que se passaram e você está conosco aqui agora na última lição. Olha, atendendo o nosso pedido, nós hoje temos uma participação especial, diretamente lá de Brasília, de seu escritório. O comentarista da presente revista estará conosco agora. E eu quero, nesse momento, dar a nossa saudação, a nossa gratidão pela presença do pastor Valdir Alves de Oliveira. Meu querido pastor Valdir, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Em nome aqui da mesa, os meus amigos que comigo têm caminhado durante essas 12 lições que nós estudamos, em nome de todos os alunos e aqueles que nos acompanham, os professores, o superintendente, o ministério de uma forma geral, muitíssimo obrigado por esse trimestre fantástico. E neste momento, lhe passo a palavra, meu amigo, para que o senhor traga aqui um resumo sobre a lição, suas considerações e sua mensagem para o público que é apaixonado pela escola dominical. Com vocês, o comentarista da lição, o pastor Valdir Alves de Oliveira. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, seja pelo YouTube, seja pela Rádio da Família 97.1 do Rio de Janeiro, que vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã. Aqui quem vos fala é o pastor Valdir Alves de Oliveira, de Brasília, o atual comentarista da revista Os Atributos de Deus. Quero inicialmente expressar os meus sentimentos de gratidão ao nosso bispo, Dr. Abner Ferreira, que abraçou a ideia desta revista, que tem sido uma bênção para nós todos e para todas as nossas igrejas no Brasil. Quero também estender esta gratidão a toda a equipe da editora Betel, na pessoa do pastor Luiz Prates e também dos comentaristas de cada lição deste trimestre, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, excelentes comentaristas e que têm auxiliado muito o povo de Deus e os professores que dão aula a cada domingo. São 13 lições apenas. Nós não tínhamos condições de colocar mais atributos de Deus, porque a revista não comportaria todas as perfeições de Deus, nem a nossa mente alcançaria a todas. E quero, antes de prosseguir, fazer um convite aqui a todos para o terceiro trimestre deste ano, que nós estudaremos sobre o título Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida, que será comentada pelo nosso bispo, Dr. Samuel Ferreira. Nós pensamos o seguinte: uma revista em que Deus em relação a nós, porque nós sempre estudamos, nós como cristãos, em relação a Deus, a nossa fé, a nossa santificação, o nosso caráter, a nossa vida cristã em relação a Deus. E agora nós tivemos esta oportunidade de comentar esta revista. É claro, nem tudo que está revelado nós vamos conseguir absorver, né? Não chegaremos a conhecer na sua totalidade. Muitas coisas que Deus revelou, deixou revelado, mesmo assim nós ainda teremos dificuldade de assimilar. Nós queremos só dar uma passada naquilo que nós achamos muito importante
Não vou comentar lição por lição, porque esse não é um momento propício. Nós já temos comentaristas à altura para fazer isto, já fizeram inclusive. Estaremos terminando a revista agora no próximo domingo, na 13ª lição, quando Deus se revelou à humanidade, né? Algumas coisas que Deus revelou, mas tem outras que ele não revelou. E ele tem algumas coisas que ele não pode revelar, inclusive, nem que nós oremos, que nós busquemos, ele não vai nos revelar, porque é uma estratégia de Deus. Quer que eu dê aqui dois exemplos. Primeiro, ninguém sabe o dia da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E isso ele não vai falar para ninguém, nem os anjos sabem. Então isso ele não vai revelar a nós. Outra coisa que ele não vai revelar a nós é o tamanho do nosso galardão. Nós não temos condições de saber quanto é que nós vamos receber, qual a quantidade, qual o tamanho desse galardão. Então Deus se revelou de várias formas, mas algumas coisas é incapaz de Deus revelar a nós. Nós então começamos a conhecer os atributos de Deus, né? E isso fica muito mais fácil quando nós conhecemos os atributos de Deus, porque melhora a nossa fé, melhora a nossa adoração, melhora o nosso meio de comunhão com Ele, a nossa intimidade com Ele, né? Aí fomos andando pela revista, muitas coisas me chamaram a atenção quando nós falamos do Deus Criador. É incrível que tudo que Deus criou, todas as coisas, ele usou o poder da palavra. Haja luz, haja separação entre terra seca e água. Tudo foi sendo feito através do poder da palavra. Mas quando chegou para criar o homem, criar a criatura, né, ele então não usou mais a palavra. Ele colocou as mãos na massa. Ele pegou o barro e fez o homem. Isso me chamou muito a atenção, eu fiquei maravilhado com essa explicação. Depois entramos nos atributos dos mais pregados nas igrejas pelos pregadores. São os 3 atributos essenciais e maravilhosos, mas que muitas pessoas têm se escondido atrás deles. É o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. O amor de Deus, ele foi inicialmente no sentido macro, no sentido grandioso, para nos buscar de volta, para buscar a criatura que se perdeu desde o jardim do Éden. E Deus, então, ama o mundo de tal maneira, e ele exemplifica esse amor, ele toma atitude para fortalecer este amor, dando o seu Filho em resgate de todos nós. Depois este amor, que no sentido macro, ele então se estende para outras áreas da nossa vida, é pulverizado em outras áreas, não é? Inclusive no grego diz que tem o amor ágape, o amor filéus de irmãos, o amor eros de marido com mulher. Então este amor depois se multiplicou, se derivou para outras situações. Quando nós vemos a graça de Deus também no sentido macro, no sentido maior, grandioso, esta graça veio para dar gratuidade à salvação. Então hoje a salvação é gratuita, porque quem tem dinheiro gostaria de comprar a salvação para si próprio e para toda a sua família. Por isso que é um dom gratuito de Deus, um favor imerecido ao homem, né? Não merecia, mas Deus deu oportunidade de todos, tanto o pobre como o rico, de possuírem a salvação na escolha, né? Através da fé. Então isso me chamou muito a atenção. Depois a graça se pulverizou também, né?
para vários aspectos da nossa vida. Hoje nós só exercemos o ministério, nós só fazemos as coisas no reino de Deus, as coisas espirituais, se nós tivermos a graça de Deus na nossa vida. Depois nós vamos caminhando, chegamos na misericórdia. A misericórdia de Deus, no sentido também macro da palavra, grandioso, sentido maior, é para dar elasticidade, é para dar tempo. Deus é longânimo, Ele espera que o pecador se arrependa. Ele não fulmina o pecador na hora que peca. Por isso que lá em Lamentações diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque senão nós pecaríamos e Deus nos fulminaria. Depois a misericórdia também se estendeu a vários aspectos da nossa vida, A compaixão de Deus em nos esperar a reconhecer o erro, o pecado, arrepender, e confessar e mudar de atitude, mudar de rumo. E nós fomos andando por esta revista que graças a Deus é uma revista que tem nos abençoado muito. Chegamos na santidade de Deus. Para nós atingirmos o conhecimento de Deus, nós temos que procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Pedro diz, sede santo assim como o vosso Pai que está no céu é santo. E Jesus falou em Mateus 5,48, sedes perfeito, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. É claro que nós não vamos atingir a perfeição aqui, enquanto estivermos aqui neste mundo. Mas nós precisamos prosseguir, porque a santificação é um processo. Depois chegamos na justiça de Deus, e o que mais me chama a atenção é que a justiça de Deus deu livre-arbítrio para o homem, deixa o homem à vontade, com o poder decisório, ele vai decidir a sua vida. Mas diz lá em Eclesiastes 11, verso 9, que Deus trará a juízo tudo aquilo que o homem escolher, claro, nas coisas erradas. E nós aprendemos também que a justiça de Deus não tem parcialidade, não faz acepção de pessoas e não aceita subornos. Estudamos sobre a fidelidade, a bondade, a veracidade de Deus, que a bondade de Deus é a expressão maior, a exteriorização da sua benignidade. Depois, andando mais, nós estudamos sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. É muito importante isso, sabermos que ninguém deu conselho para Deus, ninguém ensinou Deus. Deus é o que é o nosso ensinador. A transcendência, ele está maior, ele é maior do que tudo e que todos. E a imanência, que nós cremos no teísmo, que Deus criou o mundo, o universo e permanece nele. E ele faz intervenção, ele está nos guiando. Por isso que Paulo fala várias vezes que o Espírito Santo de Deus se move em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos templo, casa, tabernáculo de Deus, do Espírito Santo. Fomos andando ainda e chegamos na soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Quem pode explicar Deus? Deus é uma pessoa que às vezes a gente quer explicar, mas o nosso intelecto não alcança. E no domingo passado nós chegamos ao Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onisciente. O que mais me chama a atenção, porque ele não é só onisciente para trás, ele não sabe só o que passou, ele não se fez presente só no que passou, ele não sabe o que é só na história, mas ele é também onisciente para frente, ele sabe tudo o que vai acontecer até o final. E depois sobre
a onipresença de Deus, né? Que ninguém pode se esconder da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele não entra aonde ele não é chamado, mas ele contempla tudo que está sendo realizado e ninguém pode se esconder de Deus. E Deus é também onipotente. E uma coisa que também eu fiquei maravilhado é que nós podemos habitar à sombra do onipotente. Nós podemos habitar e podemos nos relacionarmos com ele. Nós podemos ter intimidade com aquele que tem todo o poder. Nós podemos ter comunhão com aquele que tem todo o poder. E agora, chegando à 13ª lição, o Deus uno e trino. Então, eu faço uma comparação muito simplista. Eu acho que muitos se lembram quando nós tínhamos aquele aparelho eletrônico, né, chamado 3 em 1, que era toca-fita, toca-disco e rádio. Esse é um meio da gente explicar, tão simples, que eram 3 mais um móvel apenas. Era só de onde saía todas as 3 operações, né? Então, ele um completa, não que sejam incompletos, mas um completa o outro, e cada um desempenhando uma função específica, né? Deus desempenhou a sua função, criando tudo. Jesus veio para nos dar a salvação e agora o Espírito Santo fazendo a obra de nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção e que essa revista possa ter servido para o enlevo espiritual e mais conhecimento de todos aonde esta revista chegou. Deus abençoe a todos da Betel, Deus abençoe o nosso bispo e fiquem na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pastor Valdir, que brilhante participação, estamos honrados com a sua presença, sua participação aqui neste vídeo. Então, neste momento, como eu anunciei, nós vamos estudar a última lição, a lição de número 13, o Deus Uno e Trino, programada para o dia 27 de junho. Então, já passa a palavra aqui, muito bem-vindo, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, companheiro, para a última lição. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, nossos irmãos, para estudarmos a lição de número 13, estarei agora fazendo a leitura do texto áureo e depois da verdade aplicada. Texto áureo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Verdade aplicada. A doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Muito bem, pastor William Barros, seja bem-vindo, companheiro, para a gravação agora do nosso último vídeo, a nossa última lição, um trimestre maravilhoso. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos Santana, todos os nossos irmãos que estão conosco aqui para mais uma aula da editora Betel, e dessa feita a última aula desse trimestre. Os nossos objetivos da lição são apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por último, mostrar as distinções e a unidade da Trindade. Os nossos textos referência estão no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 10 e 11. E vamos para o capítulo seguinte, João, capítulo 15, e o verso de número 26. E para que tenhamos a melhor aula possível, vamos orar a Deus. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos juntos aqui. Nós, aqui na editora Betel, e o teu povo, em qualquer lugar desse Brasil e do mundo, participando conosco dessa aula. Que nessa última aula chegue como cheiro suave a tuas narinas, Senhor, como ações de graça, o nosso louvor, por chegar até aqui. Ó Deus, eu te peço que essa palavra de hoje possa mudar corações e possa, ó Deus,
tratar e fortalecer o caráter cristão de cada aluno e de cada professor. Seja conosco, Deus, e nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos à lição de número 13. E a lição de hoje, nós vamos estudar uma verdade bíblica, uma verdade revelada sobre Deus. Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza, e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Meus irmãos, este é um dos grandes mistérios da fé cristã. É importante estarmos lembrando que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. É um assunto que faz parte da revelação de Deus. Assim, é fundamental que nós nos aproximemos com fé, como sempre deve ser quando nos aproximamos do Senhor. Precisamos crer que é revelado nas Sagradas Escrituras. Agora, acho também relevante pontuarmos alguns aspectos antes de iniciarmos propriamente dito esse estudo. Primeiro, não é possível esgotarmos o assunto que vamos estudar. Segundo, somos limitados. A doutrina da Santíssima Trindade é difícil. É difícil a compreensão, é difícil a explicação. Somos limitados. Terceiro ponto, é importante lembrarmos que, como discípulos de Cristo, nós estamos no processo de crescimento e amadurecimento. João, capítulo 13, versículo 7. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: não sabe agora, saberás depois. João, capítulo 16, versículo 12. Tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 e 12. Em parte conhecemos, agora conheço em parte. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro falando a respeito dos escritos do apóstolo Paulo. Há pontos difíceis de entender. Então, nós vemos que na palavra de Deus, em diversos momentos, há o registro acerca dessa nossa limitação. Hoje, discípulos de Cristo do século XXI, não é diferente. Somos limitados para falar e entender na sua plenitude as verdades que Deus nos revelou. Mas essa limitação e essa dificuldade não deve nos impedir, não deve nos fazer desistir ou desprezar o que está revelado, porque precisamos crer e precisamos, com isso, adorar, glorificar e exaltar a esse Deus tão grandioso e tão maravilhoso, na esperança de que um dia nós o veremos como Ele é. Evidentemente que não há como nós nos alongarmos
na formulação histórica dessa doutrina. Mas eu deixo aqui para os estudantes, os amantes do estudo da Palavra de Deus, que estejam refletindo que, no primeiro momento, a grande questão da igreja era uma questão mais cristológica, porque havia um questionamento e grupos que até negavam a divindade e a eternidade de Cristo e questionavam a relação de Cristo com o Pai. Portanto, foi uma questão cristológica que, na verdade, desencadeou uma série de discussões e debates que levaram até a questão da Trindade. Um nome importante para os irmãos estudarem é Tertuliano, no II século. É tido como o primeiro a empregar o termo Trindade. Outro ponto importante para os estudantes é o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Atanásio também é um nome importante na formulação da doutrina da Trindade. Um certo escritor considerou que ele preparou o caminho para o Concílio de Constantinopla. E o Concílio de Constantinopla, em 381, formalmente endossou a Declaração de Nicéia e mencionou explicitamente o Espírito Santo em termos de deidade. É importante também, na lição de hoje, os professores estarem pontuando para os alunos que a Assembleia de Deus, ela não crê, ela não adota, ela considera antibíblica o unicismo, que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos, três manifestações, três aspectos de uma mesma pessoa divina. Nós também não adotamos e consideramos antibíblico o unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus. E também negamos o triteísmo, que afirma que existem três deuses separados. Nós cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto foi citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos, capítulo 12, versículo 29. Paulo também faz essa declaração. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Cremos em um só Deus, e Deus é um. E ainda, segundo as Escrituras, Deus, esse monoteísmo bíblico que nós cremos, esse Deus, ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Distintas, mas não separadas. Iguais em substância, glória, poder e majestade. Irmãos, já no Antigo Testamento, nós vamos encontrar indicações da existência dessa pluralidade na unidade. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, logo no início, no princípio criou Deus. Essa palavra do hebraico, Elohim, ela indica pluralidade. Notemos que o verbo está no singular. Gênesis 1, 26, façamos. Gênesis 3, 22, um de nós. Gênesis 11, 7, desçamos e confundamos. Isaías, capítulo 6, versículo 8, quem há de ir por nós?
outros textos do Antigo Testamento indicam essa pluralidade de pessoas. Não deixem de ver Isaías, capítulo 48, versículo 16. Notem estas 3 indicações desse versículo. Senhor Jeová, indicando o Deus Pai, me enviou, indicando o Deus Filho, seu Espírito, o Espírito Santo. Isaías, capítulo 59, versículos 20 e 21. Também vamos encontrar essas 3 expressões: Redentor, Senhor, Espírito. Isaías, capítulo 61, versículos 1, 2 e 3. Nós vamos encontrar Espírito, Senhor Jeová e essa expressão, me ungiu, apontando, indicando para o Senhor Jesus. Também convido os irmãos para fazerem essa conexão. A expressão de Gênesis 3:22, como um de nós. Isaías, capítulo 6, versículo 8, quem há de ir por nós? Conectar com João, capítulo 14, versículo 23. Palavras de Jesus Cristo. Viremos e faremos nele morada. Interessante essa expressão nós no Antigo Testamento com palavras de Jesus Cristo, viremos e faremos nele morada. Um texto também no Novo Testamento que nos ajuda muito na reflexão e no estudo dessa verdade acerca da Trindade é a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 19. Deus é amor. Vemos que essa é uma declaração trinitária. Nós vamos encontrar nesses textos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Interessante, irmãos. Não deixem de refletir junto com esses 2 outros versículos, essa passagem de 1 de João. João, capítulo 17, versículo 5, quando na oração Jesus Cristo, ele assim diz para o Pai: contigo antes que o mundo existisse. Já havia comunhão antes de todas as coisas. João, capítulo 17, versículo 24. Tu me has amado antes da criação do mundo. Já o amor se manifestava antes da criação de todas as coisas. São textos muito interessantes, porque esses textos revelam que a natureza pessoal e amorosa de Deus aponta para um Deus trino. Já havia amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já havia comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, é relevante nós meditarmos sobre a Trindade à luz destes textos citados. Vemos também que as 3 pessoas da Trindade estão associadas em unidade e igualdade. Como afirmou o pastor Valdir, na sua participação, que o estudo acerca da Trindade é Deus em relação a nós. Então eu vou trazer aqui para os irmãos alguns versículos bíblicos que vão nos ajudar bastante nessa reflexão sobre a ação da Trindade em relação ao povo de Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde nós vamos encontrar a ação da Trindade logo no início da vida cristã, a chamada fórmula batismal. O comentário da Bíblia NAA diz o nome, porque o próprio Cristo disse, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o nome singular e não no plural, do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma antiga indicação
da divindade trinitária e uma proclamação explícita da divindade de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Agora já é a vida do discípulo de Cristo no corpo de Cristo. Dons espirituais na igreja. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Agora é a vida do discípulo de Cristo sendo abençoada. Vamos encontrar aí a graça, amor e comunhão, por intermédio da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Vemos a ação da Trindade na vida do discípulo de Cristo para que tenha um viver digno, viver de acordo com a vocação com a qual nós fomos chamados. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A ação da Trindade na obra da redenção. Eleitos, Deus Pai, santificação, Espírito Santo e aspersão do sangue, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo e nos ajudando a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pela brilhante contribuição aí no fechamento aí dessa nossa lição maravilhosa, a última lição do trimestre. E com esse fechamento do pastor Marcos Santana, não a conclusão, porque daqui a pouco eu vou pedir que ele traga a sua conclusão, mas eu quero passar agora ao pastor William Barros para também trazer aí o seu comentário sobre essa lição número 13, sua análise e o que Deus colocar no seu coração, pastor William Barros. É contigo, companheiro. Meus queridos irmãos, o nosso tópico 2 da nossa lição vai falar sobre o Deus Filho. Nós já vimos com o pastor Marcos sobre a questão da Trindade. Nós vimos a definição de Trindade e como a Bíblia trata esse aspecto tão importante do conhecimento sobre Deus. Nós vimos, por exemplo, que a ideia de Trindade é uma ideia de uma unidade composta, ou seja, não uma ideia singular. É muito semelhante, por exemplo, ao que acontece com a família. Imagine, se você olha para uma família composta de um marido, esposa e um filho. São 3 pessoas, mas é apenas uma família, não são 3 famílias porque existem 3 pessoas. Essa comparação serve para entendermos que a Trindade, embora seja uma unidade, são constituídas de 3 pessoas distintas. E é interessante quando a gente olha para isso, entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos são eternos. É interessante que a existência de Deus não é uma existência solitária. Ou seja, antes de tudo existir, antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus criar todo o universo, Deus não estava isolado e sozinho. A comunhão da Trindade estava ali presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão. As 3 pessoas distintas da Trindade estavam em comunhão. Ou seja, Deus nunca esteve só. A Trindade mostra a necessidade, inclusive para nós, e é uma lição importante, de que o propósito de Deus desde sempre é que haja relacionamento e comunhão com Deus. O nosso tópico 2 começa, inclusive, falando sobre o bispo de Alexandria, o Atanásio. O pastor Marcos falou sobre, historicamente, a questão da Trindade. Como está escrito na nossa lição, só mencionando aqui, Atanásio foi bispo de Alexandria e viveu no século IV, só para os irmãos guardarem essa informação. O nosso tópico 2.1 vai mostrar Jesus o libertador. O nosso autor da revista vai mostrar que ele liberta da ignorância espiritual, que ele liberta os oprimidos e cansados. Ele traz um texto em Mateus 11, 28, e liberta os endemoniados e doentes. Qual a lição importante que a gente precisa tirar disso? Quando a gente olha para o ministério de Jesus na terra, o ministério terreno dele, vejam que Jesus ensinava, pregava, expulsava demônios, curava doentes. Os milagres e sinais de Jesus tinham como objetivo duplo aliviar o sofrimento daqueles que estavam aprisionados, seja por demônios ou por doenças e enfermidades, causar alívio e
fé, salvar, levar a pessoa à salvação. Desse mesmo modo, nós precisamos enxergar nessa última hora da igreja que estamos vivendo que o nosso papel na terra, a nossa vocação desde sempre, fomos chamados para manifestar o poder de Deus. E essa não é uma comissão unicamente para pastores, unicamente para líderes. Você pode e deve manifestar o poder de Deus para salvar, para curar doentes, para abençoar vidas. Quem sabe na sua casa mesmo aí tem alguém enfermo na sua casa. Queridos, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que dentro de casa, por exemplo, com um filho doente, e colocaram, depois de uma palavra como essa que estamos falando agora aqui, exerceram a sua fé na palavra de Deus, e colocaram a mão sobre o filho doente, e o filho ficou curado. Pessoas que, no ambiente de trabalho, enquanto que na igreja, eram membros da igreja, não tinham assim uma vocação de estar no microfone, pregando, cantando, liderando, mas no trabalho começaram, eventualmente no almoço, a fazer uma pequena reunião de oração com alguns outros irmãos que eram cristãos, e nisso, pessoas começaram a ser libertas de demônios, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ser tratadas, sabe? Eu me lembro aqui de uma experiência, eu tive uma conta em um banco, aqui no Rio de Janeiro, na Penha, e o gerente da agência havia se convertido. Ele havia vindo da feitiçaria, tinha vindo da feitiçaria, e eu lembro que eu cheguei na agência uma ocasião, 2 da tarde, e ele não me deixou embora, me fez almoçar com ele, nós almoçamos, aí ele chamou uma funcionária para conversar comigo, que ela estava com muitos problemas, e eu conversei com essa funcionária, irmãos, e foi dando a hora. Deu 6 horas, 18 horas, e já tinha fechado a agência, tinha apenas alguns funcionários e seguranças dentro da agência. E eu tô lá, eu falei, meu Deus, por que eu tô aqui até essa hora? Cheguei aqui 2 da tarde, já são 6 horas. Queridos, quando deu 7 horas da noite, ele me chamou lá na sala dele, só eu e ele sozinho. E ele abriu a mochila dele. E ele tirou vários objetos de sacrifícios, de feitiçaria, coisas que ele havia feito oferendas, pactos. Ele falou para mim, isso aqui está na minha vida há 20 anos. E eu não consigo me desvencilhar disso. Eu aceitei Jesus, estou recente chegado na igreja, minha esposa não quer mais isso dentro de casa, e eu estou andando com isso para tudo que é lugar. E eu não consigo jogar isso fora, não consigo me desfazer disso, eu não sei o que eu faço. Irmãos, eu falei, você quer que eu ore por você, para você ser liberto disso? Ele, sim. Você quer que eu leve isso? Ele, sim. Eu não tenho força nesse momento ainda. Queridos, dentro da agência, dentro da sala dele luxuosa, quando eu coloquei minha mão em cima daquele objeto que estava na mochila dele, ele ficou endemoniado. Dentro da agência. Ele começou a jogar tudo que tinha na mesa no chão, começou a se debater. E naquela hora eu olhei para ele e falei, em nome de Jesus, tudo que te prendia a esses objetos no passado, na tua história, pactos com o inimigo, tudo seja quebrado agora no poder do nome de Jesus. Ele ficou liberto instantaneamente naquele momento. E foi até curioso porque eu acabei pegando aquilo e levei. Aí deixei no meu carro, no chão do carro atrás. Aí depois a minha filha, quando viu, falou, eu acho que botaram troço aqui no carro. É o que eu lembrei, falei, rapaz, eu não joguei fora não. Já estava 3 dias no meu carro. E aí depois eu me desfiz daquilo. Então vejam, olha que coisa tremenda. Uma família toda foi abençoada, foi liberta pelo poder de Deus. Gente, você tem esse poder e autoridade do nome de Jesus. Então, exerça o seu papel nessa terra para abençoar pessoas. Você pode não ter poder eclesiástico nesse momento. Você não precisa ser pastor como eu, como nós aqui, para ter essa unção e autoridade para poder expulsar demônios, curar doentes. Você precisa fazer com que uma aula como essa leve você a exercer na terra como corpo de Cristo e manifestar o poder de Deus. A nossa lição segue mostrando Jesus também como mediador. E isso dentro de um ponto de vista prático. Veja que o pastor Marcos trouxe há pouco, mostrando a questão prática do que nós cremos, por exemplo, na Assembleia de Deus sobre Trindade. Agora, como é que isso influencia a nossa experiência no dia a dia cristã? A nossa prática do dia a dia. Nós acreditamos que Jesus é o único, como diz a palavra, mediador entre Deus e os homens. Ou seja, nós não temos na nossa fé semideuses, nós não temos padroeiros, nós não temos santos que nos ligam ou nos dirigem a
prática A ou B, ou a bênção X ou Y. Ah, eu vou fazer aqui, vou buscar esse padroeiro, vou buscar esse santo, eu vou buscar esse semideus, dependendo da religião, para que ele interceda por mim, para que os deuses ou Deus me dê o que eu estou precisando. Não, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aqui vale uma advertência em relação a isso. Queridos, a pessoa precisa de entender claramente que, independente do tipo de rudimento que ela tenha vivido no passado, independente do tipo de prática que ela tenha vivido, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É preciso abandonar crendices, é preciso abandonar lendas, e é preciso crer na palavra viva, a palavra de Deus. Alguns acabam, por exemplo, na prática do dia a dia, extrapolando esse limite e fazendo, por exemplo, de pessoas os seus mediadores, a ponto de não fazerem nada, não comprar nada, não irem sem consultar determinadas pessoas que eles têm como espirituais ou profetas. Quer dizer, uma coisa é eu respeitar a unção de Deus na vida de uma pessoa, a autoridade, o lastro, a história que essa pessoa tem e ver nela Deus. Outra coisa, eu acreditar que se essa pessoa ora, Deus me responde. Se eu orar, Deus não responde. Se essa pessoa interceder, Deus responde. Então eu não preciso interceder porque Deus não vai responder, mas ela orando, Deus vai interceder. Quantos não se tornaram reféns de pessoas enganadoras justamente através desse tipo de prática? Então, irmãos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Devemos um pelos outros orar e interceder. Isso é muito importante. Agora, outra coisa, eu acreditar que somente através de determinadas pessoas eu seria abençoado ou Deus me ouvirá. Esse é um perigo que açoita principalmente aos mais simples e aos neófitos na fé, aqueles que têm ainda uma fé rasa e superficial e pouco conhecimento bíblico. Devemos entender que Jesus, como mediador, ele também é o nosso Salvador. E nisso, algumas lições eu quero tirar aqui com você. Primeiro, uma pessoa não é salva por filantropia. Eu vejo pessoas dizendo assim, mas fulano, ele não crê em Jesus, mas ele é tão bonzinho. Fulano não crê em Jesus como Salvador, mas olha, só falta ser crente. Fulano, só falta ser crente, porque olha que coração que ele tem. Ele tem um coração melhor que muita gente que está lá dentro da igreja. Eu já vi pessoas dizendo isso. Você mesmo já deve ter ouvido alguém falar isso. Acredite, queridos, filantropia é bom. Ajudar o próximo é importante. Só que isso não salva ninguém. Ninguém é salvo por boas obras. Nós, como cristãos, veja que no Novo Testamento a Bíblia manda que a gente observe o cuidado com os órfãos e viúvas, com os necessitados do nosso meio. Ele diz mais, que não haja necessitados entre nós, que nós cuidemos dos domésticos da fé que precisam. Mas uma coisa você precisa entender, nós fazemos filantropia, nós fazemos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. É diferente. Nós praticamos isso como exemplo de Cristo e como mandamento, mas não para ser salvo, mas porque somos salvos. Uma outra coisa, ninguém é salvo, por exemplo, porque é judeu. Muitas pessoas nesse tempo agora acabam buscando no judaísmo a sua identidade cristã e acabam acreditando, por exemplo, que uma pessoa é salva porque ela é judia. Irmãos, se eu acreditar, pastor Marcos, pastor Prates, que uma pessoa só porque ela é judia, por exemplo, ela é salva porque Deus tem uma promessa com Israel, então eu estou dizendo que existe um passaporte, tipo na Europa, para estrangeiros e uma entrada exclusiva para quem é europeus. Então, existe uma entrada para os cristãos, para todos que se convertem, e uma exclusiva para quem é judeu. Irmãos, devemos orar por Israel, devemos orar pelos judeus, para que Deus possa trazer sobre eles um tempo de despertamento e avivamento. Quem sabe agora mesmo está assistindo essa aula, ou quem sabe alguém que é judeu, que Deus possa converter e reconhecer que Jesus é o verdadeiro Messias, que Jesus veio ao mundo cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, as profecias de Isaías. Ele nasceu de uma virgem, ele viveu entre nós, cresceu e ele deu sua vida no madeiro, assim como aquele cordeiro tomou o lugar de Isaac no Moriá, quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaac, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário como sacrifício perfeito por nós. Então, ninguém é salvo por filantropia, ninguém é salvo por ser judeu, só existe uma porta, só existe um caminho e uma verdade, Jesus. Jesus é o único meio de salvação. Crer em Jesus é a condição
necessária, a sine qua non, é uma condição indispensável para que haja salvação. Agora, quando nós olhamos para a nossa lição e vemos Jesus como Salvador, nós devemos lembrar uma outra coisa importante. Ele nos deixou aqui, vejam, eu vi um pastor num congresso de missões dizer uma coisa muito importante. Ele disse, a única razão pela qual, quando você se converteu a Jesus, ele não lhe arrebatou para o céu imediatamente, é porque ele nos deixou aqui para ganhar o mundo. É a única razão pela qual não fomos para o céu ainda. Então, significa que se cremos que Jesus é o nosso libertador, mediador e salvador, precisamos levar essa palavra ao mundo. Precisamos pregar o evangelho. Você não precisa ir para a África para ser um ganhador de almas. Você não precisa necessariamente ir para a janela 10x40 para poder ser testemunho de Jesus. Quantos irmãos não tiveram essa chance, não viajaram nem para fora do Brasil ainda, mas são baluartes na mão de Deus para ganhar almas? Você precisa acreditar que nós temos essa missão, que nós somos testemunhas de Jesus. Nós temos na mão, em tempos onde se busca tanto um remédio eficaz para a pandemia do Covid-19, nós temos hoje o remédio para a maior enfermidade da alma, a maior enfermidade do mundo, que é o pecado, Jesus. Jesus é a solução para o Brasil. Jesus é a solução para o mundo. Ainda está aberta a porta da graça. Ainda é tempo oportuno de pregar e anunciar Jesus. Irmãos, eu sinceramente não acredito que pessoas que estão assistindo essa aula agora vão chegar no domingo à noite na sua igreja sem convidar uma pessoa para ir no culto, sem levar alguém, sabe, assistir uma aula como essa, aprender o que se está aprendendo aqui e não se preocupar em levar um visitante é como trair Jesus com um beijo. Então, é tempo de ganhar almas. Saia dessa aula hoje decidido a ser um ganhador de almas. Ah, o meu chamado, Deus tem uma obra comigo, começou hoje, vamos embora. Convide alguém, eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. E eu finalizo aqui, entrando no nosso tópico 3, falando sobre o Deus Espírito Santo. Veja que diferente do que seitas ensinam, o Espírito Santo não é uma força ativa, não é um sentimento que vem da parte de Deus para que o homem possa ser salvo. Ele também não foi criado, ele não passou a existir sendo criado por Deus. O Espírito Santo é Deus. E eu trago aqui a lume um exemplo muito simples e que todos vão lembrar que está em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira mentiram sobre o preço da herdade quando chegaram aos apóstolos, chegaram a Pedro. A resposta de Pedro foi fulminante. Ele disse, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. E disse, vocês mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é menos Deus do que o Filho, do que Jesus. Não é menos Deus do que o Pai. O Espírito Santo é eterno. O Pai é eterno, o Filho é eterno. O pastor Marcos falou sobre isso aqui há pouco. Então nós precisamos olhar para a terceira pessoa da Trindade e, como diz no nosso tópico 3.1, lembrar que Ele é o nosso Consolador. Jesus havia dito, eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador. No grego, como está na nossa revista, é a palavra paráclito, que aponta para quem? Aquele amigo, aquele grande companheiro que fica do teu lado, por exemplo, num julgamento, para te defender, que é capaz de brigar, lutar ali por você, interceder por você, defender você com unhas e dentes. Esse grande amigo e consolador está conosco aqui agora enquanto estamos gravando esta aula. E está aí agora, onde quer que você esteja, no carro, como já vimos irmãos comentando, assistindo a aula num caminhão, ou em casa, ou na igreja com o seu grupo, independente de onde quer que você esteja, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo está com você agora nessa aula. Por isso, meu desejo, minha oração, eu me uno com os pastores aqui em nossa aula, desejando a você que possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, muito obrigado mais uma vez aí, seu brilhante comentário, agora na nossa última lição, muito enriquecedor para todos nós. Vamos então ao pastor Marcos Santana para a sua conclusão sobre a lição e sobre o que mais Deus colocar no seu coração, pastor Marcos. Muito obrigado, pastor Prates. A título de contribuição, irmãos, quero compartilhar convosco que nós encontramos na Bíblia
que aos três, Pai, Filho e Espírito Santo, são atribuídos nomes divinos. Por exemplo, a expressão Senhor do Antigo Testamento, nós vamos encontrar também se referindo a Jesus Cristo como Senhor e também o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Espírito Santo é Senhor. Segundo, aos três são atribuídos também atributos divinos. E aqui eu vou destacar apenas, por exemplo, a eternidade. Tanto o Senhor Jesus, nós vamos encontrar na Bíblia que ele é eterno, como o Espírito Santo. Tem um versículo lá em Hebreus que diz, pelo Espírito eterno. Terceiro, aos três são atribuídas obras divinas, como a criação. O Novo Testamento fala do Senhor Jesus também como Criador. O Espírito Santo estava no início, lá em Gênesis, tem um salmo que diz que o Espírito Santo é enviado e renova a face da terra. E cada um, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, cada um é digno de louvor. E aqui eu quero destacar alguns hinos da harpa cristã que pontuam, enfatizam essa verdade. Os hinos de número 5, 10, 185, 307, entre outros. Irmãos, a título de contribuição para encerrarmos a minha participação, nós podemos, talvez, não conseguir compreender plenamente, falar plenamente, nos expressarmos sobre esta verdade bíblica. Mas é preciso crermos e confessarmos. É evidente que é importante também nós estarmos compartilhando com os alunos que nem todos estarão se sentindo com liberdade, à vontade para ensinar, falar, explicar a doutrina da Trindade. Mas todos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, todos que já fazem parte do povo de Deus, precisamos crer e confessar acerca desta verdade. E deixando como sugestão para aplicação, como o pastor William também já tinha pontuado, deixe-me acrescentar estes itens. O estudo acerca do Deus uno e trino, esta grande verdade revelada nas Escrituras, deve nos conduzir, em primeiro lugar, à humildade. Precisamos ser humildes e plenamente conscientes da nossa limitação e dependência deste Deus tão grandioso e glorioso. Segundo, adoração. Precisamos exercitar a todo momento a nossa adoração a um Deus tão grande, tão poderoso. Terceiro, precisamos viver para a glória de Deus. Diante de tanta majestade, de tanta glória, é preciso estarmos sempre trazendo à mente: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É preciso enfatizarmos a importância da comunhão. Assim como já havia comunhão entre o Pai
o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então o que se espera do povo de Deus, o que se espera da pessoa que foi alcançada pela experiência do novo nascimento, é que viva em comunhão. E por último, nós aprendemos na lição de hoje que Deus já amava, porque Deus é amor. Já havia expressão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já havia comunhão entre eles. Ou seja, meus irmãos, Deus não criou todas as coisas por necessidade, mas porque quis criar. Nós fomos criados e mesmo depois do pecado, fomos alcançados por esta salvação por causa da graça de Deus. Salvos pela graça. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos buscando, adorando, confiando e esperando que se hoje nós conhecemos em parte, mas um dia nós o veremos como Ele é. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pela conclusão aí. Chegamos ao final dessa brilhante aula e assim nós concluímos agora essa última lição desse trimestre tão fantástico que estudamos sobre os atributos de Deus. Como fazemos em todos os vídeos aqui, nós podemos dizer que os nossos pastores aqui ensinaram e nós aprendemos sobre o Deus Pai, que Ele é único, o Senhor, e não há outro Deus senão um só. Sobre o Deus Espírito Santo, ou sobre o Deus Filho, Jesus veio cumprir sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus. E sobre o Deus Espírito Santo, podemos afirmar que nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo é expressamente chamado Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza as obras de caráter divino. E assim, meus amigos, eu quero agradecer em nome da nossa diretoria, da Editora Betel, de todo o nosso público, da grande família, da Rádio Família 97.1, nosso abraço, o nosso agradecimento a você que nos acompanha todos os sábados aí, esse programa tão maravilhoso, porque a EBD não pode parar. E o nosso público aqui do canal. Então, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, muito obrigado por esse trimestre vocês terem dedicado o tempo de vocês para compor essa mesa para junto aqui comigo, com o pastor Paulo Ferreira, a gente trazer aqui esse estudo maravilhoso que está sendo uma bênção para o Brasil e para o mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, aquela que eu falo que é a maior e melhor escola do mundo. Meus amigos, olha, eu quero agradecer você que se inscreveu em nosso canal. Se você ainda não fez, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho para que você possa ser notificado pelo próprio YouTube sempre que um novo vídeo for ao ar. Também quero agradecer pelos comentários. Olha, eu quero dizer que nós lemos os comentários e esses comentários edificam muito, muito importante nossa gratidão aqui. Querendo Deus, a semana que vem estaremos de volta para começarmos o terceiro trimestre. Como eu disse no vídeo passado, a revista está lindíssima. O comentarista do próximo trimestre é o Bispo Samuel Ferreira, que dentre tantas atribuições, ele é o diretor executivo aqui da Editora Betel e o pastor presidente ali da Adebras em São Paulo. Como eu anunciei, o tema do trimestre vai ser Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Você pode ter a revista normal, como essa aqui. Você pode ter ela na versão capa dura. Eu, por exemplo, aqui em Madureira, onde eu tenho a alegria de ser membro e participar com o Bispo Abner Ferreira, eu uso essa aqui. Eu acho uma versão muito boa, muito prática. Gosto muito da versão capa dura. Você pode também ter a versão capa dura e temos também essa versão aqui, ó, que nós chamamos de letra grande, letra maior. Ela é uma área de visualização 33% maior do que a normal. Então, se você tem algum problema, gostaria de uma letra um pouco maior, a Editora Betel disponibiliza também na versão letra grande. Também
o Bispo Samuel Ferreira está disponibilizando o livro de apoio. Olha, professor, é importantíssimo que você nos acompanhe aqui, que você tenha o plano de aula sugerido, que vai lá no vídeo Foco na Lição e que você assista esse vídeo até o final, quantas vezes você quiser, fazendo as suas anotações, mas tendo sempre a Bíblia, a revista, o livro de apoio e mais um material que você certamente saberá onde buscar mais informações para compor a sua aula. Que Deus abençoe e assim nós chegamos ao final desta grandiosa aula. Mais uma vez, meus amigos, muito obrigado. Vou pedir ao pastor Marcos Santana para nos elevar a Deus uma palavra de oração para a gente concluir esse vídeo. Vamos para mais um momento de oração. Pai Celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque somos criaturas do Senhor. Graças nós te damos porque o Senhor nos adotou como Teus filhos, por intermédio de Jesus Cristo. Glorificamos o Teu nome, porque Tu nos deste o Teu Espírito que nos consola, que nos ensina, que nos guia. Graças nós te damos, porque foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ajuda-nos para que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Conceda-nos a cada dia a Tua graça, fortalece-nos, renova-nos, conduz-nos até o grande dia em que nós estaremos contigo na eternidade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço sua atenção mais um minutinho para uma breve palavra do pastor Paulo Ricardo Ferreira. Queridos irmãos, queridas irmãs, amantes da Escola Bíblica Dominical, na companhia desses diletos homens de Deus, eu parei aqui só para te mostrar a nova coletânea Betel Dominical que nos chegou. Volume de número 3, que compreende os anos de 96 e 97. Esta obra apresentada pelo nosso querido Bispo Samuel Ferreira, que tem trazido, de fato, todo o compêndio da Escola Bíblica Dominical dos últimos anos, desde a fundação desta editora. Vale a pena você ter as obras completas para rechear a sua biblioteca e deixá-la cada vez mais linda e luxuosa. Aqui na Editora Betel, você tem também como ser edificado todos os dias através dos seus produtos e materiais. Editora Betel, edificando a casa de Deus.